As novas movimentações e declarações do governo americano quanto à Venezuela parecem evidenciar que um ataque americano ao país poderia realmente acontecer. Diante disso, uma das perguntas que fica é a seguinte: os aliados históricos da Venezuela, incluindo Rússia, China e Irã, vão ajudar o país? Bom, para entendermos melhor essa questão, eu quero passar com vocês por alguns tópicos. Primeiro de tudo, nós precisamos compreender qual é a importância da Venezuela para esses países e qual a atuação deles no país latino. Sobre a questão de por que a Venezuela importa, existem três fatores aqui que são importantes destacar. O primeiro deles é, claro, a localização, justamente por conta da sua proximidade com os Estados Unidos. Isso dá aos adversários americanos uma série de vantagens. Entre elas, a possibilidade, por exemplo, de uma maior atuação militar ao lado do território americano. Por exemplo, seria muito mais fácil para eles dispararem mísseis contra os Estados Unidos a partir do território venezuelano. Por conta dessa proximidade, esses mísseis chegariam a uma velocidade muito mais rápida, dificultando assim uma resposta americana. Além disso, existe uma questão da distração. Mas como assim? Digamos, por exemplo, que a China resolva invadir a ilha de Taiwan e os Estados Unidos decidam, então, enviar ajuda militar para proteger a ilha. Uma boa forma do regime chinês tentar enfraquecer essa ajuda militar americana seria utilizar a Venezuela para criar problemas que pudessem ameaçar os Estados Unidos. Esse tipo de movimentação ali na América Latina obrigaria Washington a dividir então a sua atenção e a sua força militar para tentar resolver ambos os problemas. Agora, o segundo ponto que torna a Venezuela relevante é justamente a questão do petróleo, o principal ativo do país. Atualmente, o setor petrolífero venezuelano está em grande decadência, mas ainda assim a Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo bruto do mundo. Para a China, em particular, esse é um aspecto de extrema importância, já que atualmente o regime chinês é muito dependente da importação de petróleo. Só para termos uma ideia, Pequim precisa importar cerca de 70% do petróleo utilizado pelo país. E justamente por conta disso, a aliança entre China e Venezuela sempre girou muito em torno da questão do petróleo. Depois eu vou trazer para vocês mais alguns detalhes sobre isso. Quanto ao terceiro aspecto de por que a Venezuela importa, nós temos o tráfico de drogas e o crime organizado. Agora, para nós entendermos o porquê a Venezuela é relevante, eu quero passar com vocês pela relação desses três adversários americanos com o país latino. E depois também eu vou analisar a questão da possibilidade da Venezuela receber ajuda desses países. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar a sua curtida aqui no vídeo. Eu quero começar desdobrando com vocês a relação entre China e Venezuela. Nas últimas décadas, o regime chinês tem oferecido à Venezuela um apoio através de empréstimos e também através de investimentos bilionários. Em 2007, por exemplo, ainda sob a liderança do líder socialista Hugo Chávez, a Venezuela e a China assinaram um acordo de 50 bilhões em empréstimos chineses. Esses empréstimos eles seriam então pagos através do envio de remessas de petróleo venezuelano. Só para termos uma ideia da expansão na colaboração entre China e Venezuela sob Hugo Chávez, o comércio bilateral entre os dois países saiu de apenas 350 milhões de dólares em 2000 para 23 bilhões de dólares em 2012. Agora, uma questão bem importante aqui é que o financiamento chinês ele foi fundamental para a manutenção do poder de Chávez e garantiu a sua reeleição em 2012. Isso porque Chávez utilizou parte desse investimento chinês para comprar coisas para a população, como por exemplo eletrodomésticos, casas, entre outras coisas. E claro, isso aumentou muito a popularidade do líder venezuelano na época. Já após a morte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, que já atuava como chanceler do país desde 2006, tentou dar continuidade a essa expansão dos laços entre China e Venezuela. Em setembro de 2013, por exemplo, alguns meses após Maduro vencer a sua primeira eleição para presidente da Venezuela, ele viajou para a China. Nessa viagem, as relações bilaterais entre os dois países elas foram elevadas para uma cooperação estratégica abrangente. Além disso, 12 acordos de cooperação foram assinados em setores como energia, educação, agricultura, construção e, além disso, o Banco de Desenvolvimento da China concedeu à Venezuela uma linha de crédito de 5 bilhões de dólares para o desenvolvimento social. Acordos bilionários também foram fechados entre petrolíferas venezuelanas e chinesas, visando assim aumentar a produção de petróleo do país. E um detalhe importante aqui é que a China era e é até hoje o maior importador de petróleo venezuelano. Agora, apesar dos esforços de Nicolás Maduro para manter a expansão das relações com a China,
Essa questão ela se tornou muito mais complicada após a morte de Hugo Chávez. E um dos pontos centrais aqui foi a decadência do setor petrolífero da Venezuela e o endividamento que o país criou com o regime chinês. Isso porque nos 5 primeiros anos eles conseguiram realmente fazer esses pagamentos com petróleo. No entanto, conforme o setor petrolífero do país foi se deteriorando por uma série de fatores, incluindo corrupção, ficou muito mais difícil para que eles pudessem pagar então o que eles deviam para o regime chinês. E a Venezuela começou a se endividar rapidamente. Além disso, a situação se complicou ainda mais em 2019. Isso porque, após aquelas eleições bem controversas que a gente teve em 2018, onde várias alegações de que houve fraude eleitoral na eleição que colocou novamente Nicolás Maduro no poder, o governo americano anunciou então que eles colocariam várias sanções bem pesadas sobre a Venezuela. Isso fez com que o país tivesse ainda mais dificuldades de pagar o que eles deviam para o regime chinês. Eu quero passar com vocês agora pelas relações entre Irã e Venezuela. Nos últimos anos, esses dois países têm se aproximado bastante. Em 2022, por exemplo, Irã e Venezuela assinaram um pacto de cooperação com uma duração de 20 anos. E de acordo com a mídia estatal iraniana, nessa época, o líder supremo Ali Khamenei, ele prometeu que o Irã continuaria a apoiar a Venezuela diante das pressões dos Estados Unidos. Além disso, um relatório da empresa de seguros Lloyds Marine trouxe à tona também em 2022 algumas informações que apontavam que o regime iraniano estaria utilizando o país latino para cometer lavagem de dinheiro. De acordo com esse relatório, a Guarda Revolucionária Islâmica, que é uma divisão das Forças Armadas do Irã, e também o Hezbollah, que é um grupo terrorista financiado pelo regime do Irã, estariam ilegalmente levando ouro da Venezuela até o Irã. Este ouro, então, seria vendido na Turquia e também em alguns outros países ali do Oriente Médio para gerar fundos para atividades terroristas. Em troca, então, o Irã enviaria petróleo ao país latino, violando assim as sanções impostas sobre o país para exportação de petróleo. Agora, outra questão que chama atenção aqui é a indústria de produção de drones venezuelano que eles construíram em parceria com o Irã. Ao longo dos últimos anos, uma empresa iraniana teria fornecido ao país kits de montagem para a produção dos drones, e o Irã também teria tomado conta do treinamento de engenheiros venezuelanos que atuam nesse projeto. De acordo com o jornal Miami Herald, que investigou este caso recentemente, esse programa de produção de drones ele já existia desde 2006. E ele seria até hoje controlado diretamente pelo Irã. O jornal destacou ainda que bilhões de dólares teriam sido utilizados neste programa. E por fim, existe ainda as acusações de que a Venezuela seria uma das principais portas de entrada para a atuação do Hezbollah aqui na nossa região. Falando agora sobre as relações entre a Rússia e a Venezuela, Moscou é atualmente o principal fornecedor de armas para o país latino e também um de seus aliados mais próximos. Por exemplo, em 2019, em meio a tudo aquilo que eu já comentei aqui com vocês, vários questionamentos sobre a legitimidade das eleições de 2018 que reelegeram Maduro e sob as pesadas sanções que os Estados Unidos colocaram no país, o apoio russo foi essencial para que Nicolás Maduro pudesse então se manter no poder. E vou trazer aqui para vocês alguns detalhes de como tudo isso se desdobrou. Por exemplo, de acordo com o Instituto de Estudos de Guerra, a Rússia intensificou o seu apoio militar e também ampliou a sua ajuda econômica ao regime de Nicolás Maduro neste período, o que incluiu, por exemplo, o fornecimento de armas, uma cooperação técnica e também um maior apoio para garantir a sobrevivência do regime. E agora, justamente em meio a essas tensões entre Caracas e Washington, o governo russo também tem demonstrado o seu apoio ao regime venezuelano. No início deste mês passado, por exemplo, rastreadores de voo identificaram que uma aeronave de carga russa pousou na Venezuela. Essa aeronave ela é capaz de transportar cerca de 50 toneladas de carga ou até 200 pessoas. Ainda no mês passado, um tenente-general ucraniano ele afirmou que Vladimir Putin teria enviado um de seus principais generais à Venezuela. Esse militar russo ele estaria liderando um grupo de mais de 120 pessoas que estariam então ensinando táticas de infantaria e também como utilizar drones para o exército venezuelano. Além disso, nesta segunda-feira, 2 dias após Donald Trump afirmar que o espaço aéreo da Venezuela deveria ser considerado fechado, o embaixador russo na Venezuela afirmou que o seu país continuaria incondicionalmente ao lado do povo venezuelano e que recentemente os dois países assinaram uma série de documentos com o objetivo de fortalecer ainda mais a parceria entre os dois países. Bom,
Com essas informações que eu trouxe aqui para vocês, fica evidente o quanto esses três países têm laços profundos com Caracas e o quanto a Venezuela é importante para a China, Rússia e Irã. Mas será que esses países realmente interfeririam para salvar o regime de Nicolás Maduro no caso de uma ação americana? Primeiramente, é importante nós relembrarmos que recentemente algumas reportagens apontaram que a Venezuela já teria pedido socorro para esses países. De acordo, por exemplo, com alguns documentos americanos obtidos pelo The Washington Post no mês passado, o regime da Venezuela teria enviado cartas para a China, Rússia e também Irã pedindo um maior apoio militar. Bom, nesses últimos meses, esses países até forneceram para a Venezuela um certo tipo de apoio econômico, político e até mesmo militar. No entanto, nenhum deles realmente demonstrou que eles interfeririam diretamente para garantir a continuidade do regime de Nicolás Maduro, que é muito pouco provável que isso realmente aconteça. Isso porque atualmente o regime iraniano, por exemplo, ainda está se recuperando do ataque que os Estados Unidos e Israel realizaram contra sua infraestrutura nuclear ali no meio do ano. Já Moscou está presa nessa prolongada guerra com a Ucrânia. Já a China está vivendo agora uma crise econômica, uma crise política dentro do próprio Partido Comunista Chinês e ainda está tentando negociar as questões comerciais com os Estados Unidos, que é o seu principal mercado consumidor. E por esses motivos, e também considerando o histórico de não intervenção direta que nós vimos, por exemplo, nos ataques americanos ao Irã e também durante a queda do regime sírio de Bashar al-Assad, muito dificilmente os aliados venezuelanos tomariam realmente algum tipo de ação direta caso os Estados Unidos decidissem retirar Maduro do poder. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil. Se vocês gostaram do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu comentário. Eu também vou deixar aqui na tela para vocês as minhas redes sociais, caso vocês queiram acompanhar o meu dia a dia como jornalista. Muito obrigada por assistir, eu te espero numa próxima.